Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Laboratório de Ecologia da Universidade Federal de Rondonópolis. Hoje estamos aqui em mais um vídeo de divulgação científica dos materiais que foram produzidos no laboratório. A gente vai conversar e ver um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso da Thaís. Então, Thaís, primeiramente, muito obrigado por topar participar do canal e aceitar aqui gravar o vídeo. E o trabalho da Thaís foi sobre diversidade asílide, né? Uma família de moscas no Pantanal brasileiro. Thaís, obrigado. Obrigada, E professor. o que você espera em abordar hoje na nossa conversa aqui sobre asilo? Bem, olá a todos. Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje eu vim trazer um pouco, explicar um pouco da minha linha de pesquisa, que é feita dentro do laboratório, de tudo que eu e o professor dedicamos, para fazer esse trabalho, tudo que foi feito, e de todas as moscas que a gente conseguiu encontrar no Pantanal, né? Bem, mostrar para vocês um pouco do trabalho. As asílides, elas estão encaixadas dentro do filo artrópoda, que é um filo de animais invertebrados, que possui apêndices locomotores, e dentro da classe insecta, que a classe insecta ela contém mais de 1 milhão de espécies já descritas em todo o mundo. Esses animais, eles são caracterizados, pelo seu corpo ser formado por cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas e 3 pares de pernas, tá? Dentro da classe insecta, nós vamos ter as diversas ordens, e principalmente a ordem Diptera, que é a ordem da mosca e dos mosquitos. Então, Daí aqui entra uma questão importante. Por que você escolheu trabalhar com mosca, já que a maior parte do pessoal aqui no laboratório trabalha com himenóptera, vespas, abelhas e formigas? Acho que é interessante. O que levou você a escolher mosca? E Então, todo mundo tira sarro, fala, nossa, bicho nojento, né? Você é motivo de tiração de sarro no laboratório. Fala, nossa, é isso com as moscas, né? Então, primeiro que são bichos extremamente diferentes dos outros, até pelo modo da asa, eles são caracterizados por isso, por não ter 4 asas meramente formadas, então contém 2 asas e 2 são chamadas halteres, que são as asas modificadas. Então isso já me chamou mais atenção, que é a diferença entre os outros insetos. E assim, exclusivamente pelas pessoas não estudarem muito, principalmente no laboratório, acho que é só eu que estudo moscas. Então, eu queria trazer mais esse estudo das moscas para o laboratório e mostrar para as pessoas o quanto é importante, não só a mosca varejeira, as moscas que visitam flores, da família Siphidae, mas as predadoras também, pelo modo de predação que elas têm, que elas são bem, como é que eu posso dizer? Elas são mais robustas, maiores, e que muitas vezes são confundidas com vespas, Mas se você estudar mais um pouco, são moscas, Então as pessoas elas não sabem muito. Então eu quis trazer mais isso dentro da universidade e para fora da universidade também. Então aqui, as moscas elas são formadas, elas são caracterizadas por conterem todas as fases de formação, passando por ovo, larva, pupa e terminando de adulto. E depois esse ciclo ele vai voltar novamente. Dentro da ordem Diptera, em território nacional, já foram descritas 8,7 mil espécies, e dentro dessa ordem, nós vamos ter insetos que são hematófagos, que são insetos que se alimentam de sangue, nós vamos ter os parasitas, que são insetos que eles se apropriam do ser para sobreviver, e nós vamos ter os insetos predadores, e que o exemplo que nós vamos estar trazendo aqui é as asílides, que é a linha de pesquisa dentro da UFR. É um dos mais bonitinhos, na minha opinião, dentro das moscas. Só por isso eu aceitei fazer trabalho de asilo com você, porque eu acho os bichos bem interessantes. A Eféria, ela é um dos gêneros que eu acho mais bonito também. A Rhodops, que é ela sempre me engana em campo, quando eu tô coletando, eu acho que é vespa, pego, daí tem que soltar. Falar, não é vespa, é mosca. Elas são bem mais... Elas são diferentes das outras moscas, Quando a pessoa pensa mosca, já pensa, varejeira, nojento. Não, elas são totalmente diferentes do comportamento das outras, Elas são uma família de moscas predadoras, exclusivamente predadoras, tá? E no mundo inteiro já tem mais de 500 gêneros e 7 mil espécies já descritos. Elas são conhecidas como moscas assassinas ou moscas laganas, justamente por se alimentarem de outros insetos, tá? Elas são exclusivamente predadoras tanto na fase adulta quanto na fase larval também. Há alguns estudos que demonstram que as larvas da asílide, elas podem predar larvas de outros insetos que são bem maiores do que ela,
Um exemplo que eu posso dar para vocês é a larva de um coleóptero, né, de um besouro, que chega a ser bem maior do que a larva de asílide. Os adultos dessa família, eles podem chegar de 3 a 5 centímetros, dependendo da espécie. Tem espécie que chega a 5 milímetros, bem menor, e tem algumas espécies que são bem maiores. Já tem registro de espécies que chegam 7 a 8 centímetros também. Elas contêm essa probóscide altamente especializada na forma de tubo, tá? Onde elas vão inserir essa probóscide no inseto presa, né? Inoculando uma substância neurotóxica e proteolítica. Essa substância ela vai fazer a quebra de ligações peptídicas, né? E ocorre que ela causa o derretimento da proteína desse inseto presa. E ela suga novamente esse conteúdo. Né? Basicamente, então ela se alimenta de canudinho do bicho. Isso, né? Ela se alimenta dessa forma, então, assim, é o que chama mais atenção nela, a forma de predação dessas moscas, tá? E nessa imagem a gente pode ver que ela consegue predar um inseto 3, 4 vezes maior do que ela. Então, o tamanho para ela não é documento. Nós temos, elas são mais presentes em ambientes mais áridos, tá? Mesmo presente em diversos ambientes, independente de ser um pouco mais frio, um pouco mais quente, porém, a gente não tem a presença dela no ambiente na Antártica, tá? A gente não tem a presença dela porque é um ambiente realmente muito frio. E no Brasil já foram descritas um terço para a região neotropical, né? A região biogeográfica que abrange a América do Sul, a Baixa Califórnia, o México também. E o Pantanal, né? Ele é um ambiente conhecido mundialmente como uma das maiores planícies alagáveis do mundo inteiro, sendo a maior planície alagável da América do Sul. Ele é conhecido também pela sua diversidade, tanto na flora quanto na fauna também, né, dos animais, das plantas, os tipos de plantas que tem nesse ambiente. Tem um clima tropical úmido, né, as variações de temperaturas no Pantanal elas chegam de 22,5 a 26,5 graus Celsius, e as chuvas elas ocorrem de outubro a abril. Infelizmente, agora a gente está passando por um período bem complicado no Pantanal, né? Os últimos 3 anos, mais ou menos, de 2021 para trás, né? Já que o vídeo vai ficar registrado aí para eternidade, talvez, enquanto durar o YouTube. Né? Pelo menos nos últimos 3 anos nós tivemos precipitações bem abaixo da média. Então, o Pantanal não chegou nem a alagar nesses últimos 3 anos direito. Principal causa dos focos de incêndios que nós temos vistos aí no bioma. Né? Verdade. Querendo ou não, isso acaba atingindo toda a fauna da região, né? Consequentemente a flora, e vai só se agravando. E se não chove no Pantanal, ele é seco, né? Sim, muito seco. É um ambiente que você encontra cacto em algumas regiões no meio da planície. Uhum. Que é meio estranho falar isso para quem não conhece, para quem não conhece o Pantanal, falando, não, tem cacto no meio da Inhacolândia. Você fala, mas não é uma planície alagável? Massa. Mas então, seu trabalho de TCC foi aproveitando os dados que eu havia coletado no meu pós-doc, né? Que esse pós-doc está dando pano para manga, um monte de gente que do laboratório vem desenvolvendo trabalhos com os materiais. Acho que isso até é uma coisa interessante de ressaltar, né? Que a pesquisa científica do meu pós-doc ela foi financiada pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso do Sul, na época, eu estava na UFMS, e coletei com diversas metodologias, que você vai falar e mostrar um pouquinho daqui a pouco, quando a gente falar sobre a metodologia, né, que você utilizou para analisar os seus dados de asílides. E como as coletas são pouco seletivas, veio muito material. Né? E dessa forma eu consigo aproveitar esses materiais que foram coletados, que não tinham um foco direto com a pesquisa que eu desenvolvi na época, para desenvolver outros projetos. Então, esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo com tanta qualidade, como vocês estão apresentando, é fruto dessa possibilidade de fazer um planejamento, armazenar o material e fazer com que o investimento da pesquisa sirva para mais do que simplesmente aquela pesquisa que foi financiada. Então, a gente tem pelo menos uns 4, 5 TCCs que foram desenvolvidos, possivelmente, talvez, alguns projetos de mestrado aí com os dados provenientes, né, do meu pós-doutorado. Então, o seu trabalho tem uma grandeza enorme com o trabalho de TCC. Então, você está de parabéns, não só pela apresentação perfeita que você teve na sua apresentação, o trabalho escrito, a banca deu uma ótima avaliação, né? Nota final 9.9, né? Então,
tem também a grandeza dos dados que você apresenta. Então, quais são os seus objetivos, ou quais foram os seus objetivos desse trabalho? Então, os objetivos do meu trabalho, como objetivo geral, né, foi descrever a diversidade de asílide ao longo do Pantanal brasileiro, né, e como objetivo específico era caracterizar a fauna da família em riqueza de espécies e estimando a riqueza para a região, testar os modelos de distribuição de abundância, né, os modelos de distribuição conhecidos como geométrico, log série, broken stick e log normal, e, consequentemente, ver qual o melhor modelo que se adapta à família, né, nessa pesquisa, e, por fim, avaliar a eficiência de captura entre malés e moirique, né, que são os dois tipos de armadilha para a coleta dos insetos, não só de asílide, mas de diversos insetos, né. Interessante só ressaltar aqui, como estamos falando não somente para um público de ecologia, mas talvez para um público leigo, esses modelos, né, de distribuição, esses modelos ecológicos nos trazem muitas informações a respeito do que nós podemos compreender da comunidade de insetos, de outros grupos, em relação à abundância desses organismos no meio ambiente. Então, cada um desses modelos teóricos, eles nos dão informações, né, biológicas do grupo. Então, a Thaís testou esses modelos para ver essas questões biológicas da família do Pantanal, que ela vai abordar e falar um pouquinho dos resultados, né? Então, bora lá. Como que foi feito para responder esses seus objetivos? Então, dentro do material método, né, a área de estudo foi o Pantanal, então foram escolhidos 18 pontos ao longo do Pantanal brasileiro, tá? Essas coletas, elas aconteceram, né, de outubro de 2015 a março de 2016. Então, nessa imagem, a gente pode ver os 18 pontos que foram escolhidos, né, ao longo do Pantanal, incluindo o Pantanal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. E as coletas, elas aconteceram em um único período justamente para evitar a variação sazonal da composição da fauna. Então, nesses pontos, eles eram caracterizados, né, em vegetações distintas, eles variam de formação florestal dentre matas ciliares, né, que são o tipo de vegetação que circunda os cursos d'água, né, as florestas semidecíduas, né, que são conhecidas como as matas secas, e o cerradão. E nas áreas abertas, nós, né, tivemos as coletas nos campos naturais e campos inundados. Então, dentro dos materiais métodos também, na metodologia de amostragem, né, em cada ponto do Pantanal, né, num raio de 3 quilômetros, foram instalados 10 conjuntos de malese e moirique. A malese é uma armadilha, né, de interceptação de voo, como vocês podem ver nessa imagem. Ela é formada por tecido preto e branco, né, cordas de poliéster e estacas metálicas também. E no seu interior contém um recipiente para a captura desses insetos. E moerique são essas bandejas, né, colocadas ao nível do solo, contendo solução etílica aquosa para a captura desses insetos também. Então, são 2 modelos de armadilhas que foram usadas para a captura dos insetos. Elas foram expostas, né, nesses 18 pontos do Pantanal, por 50 horas em cada área, num total de 500 horas para malese e 1.000 horas moirique. 500 horas moiriques amarelas e 500 horas moiriques vermelhas, tá? Totalizando, ao final, 28.500 horas, 9.500 horas para cada armadilha. Esse esforço amostral, ele traz um resultado muito significativo, porque seria o mesmo de serem instalados nesses 18 pontos, né, ao longo do Pantanal brasileiro, 28.500 armadilhas, e deixassem ela por 1 hora. Então, ele tem um esforço amostral muito grande. Depois desse processo de coleta dos insetos, né, as amostras elas foram levadas para o laboratório Cinelab, né, dentro da Universidade Federal de Rondonópolis. Eles foram armazenados, né, em álcool 70%, e esses bichos, eles tiveram que passar por esse processo, porque as armadilhas, elas fazem coleta de modo geral. Não é só para asílide, né? Tem outros bichos também estão inseridos, outros tipos de insetos. E depois disso, foi feita a triagem desse material para separar as asílides dos outros insetos também, e ser identificado a nível de gênero, tá? Através dessa chave de identificação de insetos, escrita por Fischer em 2009.
O que você encontrou, então? Antes disso, tem as A análises dos dados, né? análise dos O dados. que você fez? Então, a análise, né, a gente usou o jackknife de primeira ordem, que ele é um estimador de riqueza, né, ele estima a quantidade a riqueza dos bichos que estão nas amostras. A curva de rarefação, que é a curva do coletor, né, ela me dá uma certeza de que se eu posso coletar mais desses insetos no Pantanal ou em qualquer outro ambiente que eu estiver fazendo a pesquisa, então ela dá esse resultado, ó, você pode fazer mais coletas, que você vai encontrar novos indivíduos. Ou então ela fala, não adianta fazer mais coletas porque ela não vai encontrar novos indivíduos. Essa é a quantidade estimada. Os modelos de distribuição de abundância, né, como o professor Rodrigo havia falado, o geométrico, log série, broken stick e log normal também foram usados na pesquisa. E a eficiência das armadilhas, né, Malésimo Eric, comparando com que quadrado, né? E diversidade Shannon-Wiener, né, que é a diversidade, que é um método utilizado para medir diversidades em dados categóricos. Bem, dos meus resultados, né, depois de ter feito todo esse processo, né, a gente teve os resultados e a discussão. Dos 18 pontos que foram escolhidos no Pantanal, 13 apresentaram as ílides, né, ou seja, 72,2%, né, de resultado das asílides que são conhecidas já, né? Sendo amostrado 92 indivíduos da família, distribuídos em 11 gêneros de asílide e 22 morfoespécies, tá? Essas morfoespécies, elas estão encaixadas dentro desses 11 gêneros pelo seguinte motivo. Alguma característica de uma mosca para outra me faz entender que elas podem ser do mesmo gênero, porém de espécies diferentes. Então, como a gente não tem a chave de espécies, e só chegou até nível de gênero, essa característica marcante me fez entender que era de espécies diferentes. Então, elas foram morfotipadas em SP1, SP2, SP3, conforme eu fosse encontrando do mesmo gênero. E o gênero mais abundante, né, das minhas amostras foram a Atomose SP1 e a Atomose SP2, né? Olha, do mesmo gênero, porém de espécies diferentes, tá? Nas amostras, a Atomose se apresentou SP1 com 39 indivíduos, né? Elas são moscas extremamente pequenas, né? Contém essas cerdas em todo o seu corpo mais finas em comparação a outros tipos de asílide, né? A gente tem aqui um comparativo, né? Uma escala de tamanho dessa mosca, ela é muito pequena, e a Atomose SP2 com 10 indivíduos. Vocês podem ver que ela muda, né? A coloração das duas, elas mudam, né? Essa é um pouquinho mais dourada do que a outra, então são do mesmo gênero, porém de espécies diferentes. A segunda mosca mais abundante que teve foi a Cerotaínia, né? Do gênero Cerotaínia SP1, com 9 indivíduos. Elas são moscas um pouquinho maiores do que a Atomose. Vocês podem ver nessa escala de tamanho, em comparação com um objeto comum. E Cerotaínia SP2 com apenas um indivíduo. Aquele bicho estava bem torto, hein? Esse ficou torto, né? Mas como só tem um indivíduo, acabou montando arrumar, né? Não estava, assim, algumas espécies, né? Eu fiz a contagem, como essa só tinha um, não tinha como eu falar, no caso, morfotipo, desculpa. Não tinha como eu pegar um outro para ajeitar, para arrumar, para ver se estava melhor. E só tinha um, então tive que tirar. E tem alguns que estavam meio frágeis, né? De ficar muito alto. Tava. Bom, a gente tem também a Diognix, né, SP1, com 6 indivíduos. Essas moscas, elas são bem maiores do que a Atomose, a Cerotaínia, né, são moscas mais robustas também. Eu percebi que elas não tinham muitas cerdas, né, em todo o seu corpo, em comparação às outras moscas. Porém, elas eram bem grandes. Aqui, em comparação com a moeda, a gente pode ver que ela é bem maior. E Diognix SP2 com 6 indivíduos também. Elas tinham algumas características diferentes da SP1. Essa parece muito uma vespa. Parece. Eu soube que ela era asílide por causa da probóscide, né? Mas eu achava que era uma vespa quando eu peguei.
Nós vamos ter a féria também, SP1, com 4 indivíduos. Essa, em comparação às outras, ela tem muitas cerdas. Essas cerdas no corpo dessas moscas ajudam, né, na captura dos insetos na hora da sua alimentação, o que faz com que eles tenham atrito e ela consiga prender melhor, tá? Para poder inserir a probóscide. Legal que essa foto, ela tá até meio assim, né? Que ela tem a posição das pernas dianteiras serem meio projetadas para pegar os bichos no ar. Né? Ela eu tem. fico bobo em campo, estou coletando, eu vejo muitas dessas caçando. Né? E eu fico com dó porque elas pegam as minhas abelhas, né? As minhas vespas, às vezes eu vejo lá, o bicho, ele voa, pega com essas pernas. Então, Essa foto ficou bem bacana, elas conseguem capturar o inseto no ar mesmo, né? Ela pega no ar e, coitado da vespinha, um monte de abelhinha vai pro saco, coitado. Elas são bem bonitas. Sacanagem isso. Aqui no outro ângulo, né? Vocês podem ver que elas são bem mais robustas. Essas eu tinha 4 amostras, então eu peguei a que estava bem mais retinha, mais bonitinha. Ó, ela é bem maior do que a Diogmides, né? Ela é bem grande. E nós vamos ter a féria SP2, com 3 indivíduos, tá? São do mesmo gênero, porém, possivelmente de espécies diferentes. E os outros 14 morfotipos, né? Eles apresentaram apenas um indivíduo, tá? Então, nós vamos ter Anamossus SP1. Nós vamos ter Bratopsis SP1 também. Ela é maior, mais gordinha também, essa mosca. Nós vamos ter Cófora SP1. Essa, tadinha, perdeu o abdômen. Cófora SP2. Cófora SP3. Dióquitra SP1. Eféria SP3. Eféria SP4. Eféria SP5. Eféria SP6. Ela é um pouco parecida com aquela Eféria SP1, né? Porém, tem algumas características que diferenciaram, né? Então, eu tive que separar, né, como um outro morfotipo do mesmo gênero. E Eféria SP7. Rhodops SP1. Colacantha SP1. E Cenobases SP1, tá? Então, esses foram os outros 14 morfotipos que apresentaram com apenas um indivíduo nas amostras. Bem, dentro das análises estatísticas, né, como eu falei para vocês, o jackknife de primeira ordem, ele é um estimador de riqueza, ou seja, ele não dá um resultado exato, uma numeração exata, né? Ele estima. Então, foi esperando encontrar 36 espécies com um desvio padrão de mais ou menos 4, né? Então, nós vamos ter de 32 espécies até 40 espécies, né? Menos 4 ou mais 4, né? Sendo amostrados ao todo 61%, com um desvio padrão de 55% a 68%, tá? E a curva do coletor, ele não alcançou a cinta, né? Ou seja, essa curva, ela me mostra que eu posso, né, continuar fazendo coletas no Pantanal, que eu vou encontrar novos indivíduos da família no Pantanal, né? E eu confirmo isso, enquanto eu estava coletando, eu tenho certeza que eu peguei algumas espécies que não estão na amostra das armadilhas, porque eu coletei com busca ativa, achando que era vespa ou abelha, enquanto eu estava coletando, ou às vezes eu pegava junto, estavam nas flores, passando por perto, e acabava soltando. Então, assim, eu tenho memória, assim, apesar de já ter sido um bom tempo, né, passou aí, que eu vi pelo menos umas 3 ou 4 espécies, no mínimo, diferentes do que tem. Então, assim, eu lembro, assim, falou, nossa, eu lembro da cara de um bicho que era assim, assado, tem umas grandonas mais escuras, umas que são muito parecidas com vespa. Então, eu sou prova viva de que você tem mais espécies que você não coletou nas amostras, por causa da metodologia. Então, assim, com busca ativa, a gente vai coletar algumas coisas diferentes. Sim. E aqui nos modelos de distribuição de abundância que foram testados, o que melhor se ajustou à curva, né, foi o log série, né, com menor valor de P. O que daria o menor valor de P seria o melhor com a família. Então, ele apresentou 0,0,4, né? Ele me explica que a presença de algumas espécies dominantes, né, como a Atomose SP1 e a Atomose SP2, e um grande número de espécies raras, né, como Rhodops SP1,
Polacanta SP1. Então, ele explica isso, tá? Ele foi o melhor modelo que se ajustou para a família. Você tem a abundância e a dominância de uma espécie em relação à outra. Então, a gente começa Sim. a entender a estrutura da comunidade, né? Você tem uma espécie que domina aquela comunidade por algum fator biótipo, na ocorrência dela, tem muitos indivíduos de uma única espécie, depois a gente tem a redução da abundância das demais espécies e fica aquela curva achatadinha com um monte, no caso, 14 espécies ou morfotipos com apenas um indivíduo. Então, a gente consegue ter algumas implicações biológicas, né, dessa comunidade de moscas assassinas do Pantanal. Tá? E até trazer a questão, né? Tipo assim, por que ela é dominante? O que leva ela a ser dominante no Pantanal, né? E levantar outros estudos através disso também. Na eficiência de captura, né, entre Malésia e Moirique, que foram as duas armadilhas, a Malésia, tanto na abundância de indivíduos quanto na riqueza de espécies, a abundância de indivíduos é a quantidade de indivíduos, né, que encontram nas amostras, e a riqueza de espécies, né, a diferença das espécies que tem nessas amostras também. Então, tanto na abundância quanto na riqueza, a Malésia ela se saiu melhor na captura desses indivíduos do que a Moirique, né, que é a bandejinha colocada a nível do solo. Então, com o valor do Q quadrado de 50,08 e o valor de P menor que 0,01. E na riqueza de espécies, né, o teste de Q quadrado de 6,6 com o valor de P de 0,03. Porém, né, a gente tem a comparação dessas armadilhas, tá? Mas na abundância, então, a gente descobriu que a Malésia ela capturou 70 indivíduos e Moirique, né, apenas 22. E dentro de riquezas de espécie, né, a Malésia conseguiu capturar 13 e Moirique 5 espécies. Mas a gente tem a diversidade xenoína, né, que é um método utilizado para medir a diversidade em dados categóricos. Malésia, no resultado de diversidade xenoína, ela conseguiu sair com a numeração de 1,742, enquanto Moirique saiu com 1,916. Né? Moirique saiu bem melhor na diversidade de indivíduos, né? Na diversidade das asílides. Né? Apesar de ter capturado menos indivíduos, ela teve uma diferença muito grande de um indivíduo para o outro. Porém, a Malésia capturou muitos indivíduos, mas eu tive uma repetição maior desses indivíduos na amostra de Malésia. Por isso que a diversidade saiu melhor em Moirique. Aí é um adendo, porque a gente nunca deve utilizar apenas uma métrica ecológica para entender. Se você fosse analisar somente a diversidade de asílide a partir do índice de diversidade, você ia falar que Moirique é melhor para coletar asílide. Sim. Entretanto, foram coletadas 5 espécies apenas, enquanto que outros 13. Então, assim, quando a gente fala diversidade, isso que é um termo que muitas vezes fora da academia, né, fora da biologia, quem trabalha com ecologia não compreende. Fala diversidade. Ecologia e diversidade é uma métrica ecológica. Sim. Que leva em relação à ponderação do número de espécies e o número de indivíduos de cada uma dessas espécies. Então, como Moirique coletou poucos indivíduos e a abundância desses indivíduos estava mais equitativa, ou seja, mais equivalente entre as espécies, não tinha ninguém dominando, acabou dando um índice maior do que Malésia. Então, Malésia, apesar de coletar mais indivíduos, mais riqueza de espécies, coletou muito mais indivíduos de uma determinada espécie, então por isso que reduz essa métrica. Então, para a gente entender uma comunidade biológica, a gente tem que focar por diversos ângulos, né? Então, ver a riqueza de espécies, ver a abundância de indivíduos, ver a diversidade, né, para tentar entender. Então, se nessa questão eu perguntasse para você, qual a melhor metodologia para você usar, então, para coletar? O que você me responderia? Então, depois... Pensando nesse cenário inteiro. Então, de todo o trabalho que eu fiz, realmente não tem como eu falar assim, ela foi melhor captura. Eu devo saber o método que eu quero utilizar. Eu quero diversidade. Não, eu quero só ver se tem asílides no Pantanal, uma quantidade específica, por exemplo. A Moirique, como eu falei, apesar de ter capturado menos, eu tive uma diversidade maior. Então, ela me mostrou que tem indivíduos bem diferentes no Pantanal. A Malésia, ela conseguiu capturar, né, muitas das vezes, os mesmos indivíduos capturados pela Moirique, porém uma quantidade bem maior.
né? Então, de um trabalho que eu posso falar, que estuda asílides, né, que fez um checklist de asílides, mas para o Pantanal do Mato Grosso do Sul, não só para o Pantanal, mas para a região do Mato Grosso do Sul, né, a gente tem o trabalho do César, em 2016, né, que ele fez um checklist das moscas, né, dípteras no Mato Grosso do Sul. Ele conseguiu registrar na literatura 32 espécies, né, de asílide dentro de 17 gêneros, tá? Então, o trabalho dele mostrou 7% do que é conhecido, né, de asílide para o Brasil, tá? Então, o meu trabalho, né, o nosso trabalho de asílide que foi desenvolvido, ele trouxe outras informações, né, que eu posso ter muito mais asílides no Pantanal, isso porque essa coleta aconteceu somente no Pantanal, não aconteceu no Cerrado ou na região amazônica também, né, que são as regiões que abrangem o Mato Grosso, e que eu posso saber mais sobre a biologia de asílides para o Pantanal, né? Por que a abundância daquele gênero, Atomose SP1, Atomose SP2 para o Pantanal, né? Essa diversidade de asílide, ela explica, né? Ela pode explicar a dominância dessa espécie, já que o que se sabe sobre elas é muito pouco, né? Eu consegui estudos de fora, nós conseguimos estudos de atomose que foram feitos em 1970, 1980, 2005, 2002, é muita pouca coisa. No Brasil, alguns autores citam, tem asílide em tal região, tem asílide em tal lugar, mas eles não explicam realmente o que é o estudo de asílide para o Brasil. Então, são pouquíssimos trabalhos que podem explicar isso. Pesquisadores, né? Isso, poucos pesquisadores também. E esses seus novos elementos de registro são novos gêneros, pelo menos, registrados para o Pantanal, que não haviam sido registrados. Então tem informação extremamente valiosa, né? Com esse último checklist que foi feito pelo Estado, você tem registros de gêneros que não tinham sido registrados ainda, seja através de coletas ou que já estavam em coleções, né, brasileiras depositadas aí. Então, olha a informação que você tem nova, né, no seu trabalho. Não, e lembrando que são o que a gente conseguiu, né, capturar e contabilizar, são 9 gêneros diferentes do que foi registrado, né, pelo César, para a região do Mato Grosso do Sul. Então tem essa diferença. 9 gêneros novos, né, que ele teve gêneros que ele também conseguiu ver, né, conseguiu saber que tinha para a região do Mato Grosso do Sul, que também estavam aqui no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Porém, eu tive 9 diferentes dele. Então, é um outro tipo de informação importantíssimo para o estudo desse grupo. Eles são conhecidos, né, o que se sabe sobre esse gênero é que são indivíduos pequenos, né, medidos de 5 a 8 milímetros. Como eu pude mostrar para vocês, eles são bem pequenininhos. Eles têm o abdômen pendiculado, né? E o exemplo que a gente pode ter também é de Atomose puella, descrita por Edman, fora do Brasil, tá? Não no Brasil, em que ele conseguiu capturar essas moscas e fazer um estudo dela, explicando que elas podem ter um tipo de voo diferente do que a Atomose açaí, que são do mesmo gênero, porém de espécies diferentes, né? A Atomose açaí, elas caçam no espaço acima adjacente da planta, né? Elas são encontradas em pontas de galhos e folhas. E a Atomose puella em cascas de árvores, né, e troncos. Então, elas têm, digamos, um mini nicho diferente do que é o comportamento delas. Seria até meio explicado para 2 espécies do mesmo gênero, né? Tentar ter uma divergência de nicho ecológico para não haver sobreposição de uso de recursos, por exemplo, as presas. Se elas tivessem o mesmo comportamento de caça ou ficassem mais ou menos nos mesmos lugares esperando os bichos passar para caçar, elas iam estar competindo por recursos muito iguais. Então, uma diferença do nicho trófico, provavelmente, ali, para diminuir competição, né? E, assim, é o que se sabe sobre elas, né? No Brasil, realmente não tem um estudo mais aprofundado de que você a atomósia, né, é inimigo natural de tal inseto. Então, não tem um estudo mais aprofundado delas aqui. Principalmente para o Pantanal, né, que era a nossa área de estudo.
Então, através da diversidade de azílides também, essa pesquisa, a gente pode saber o melhor método de coleta, né, se é malésia ou moirique. Se eu quero medir a diversidade, eu vou, através dos meus resultados, eu vou utilizar moirique, né, que eu consegui... Eu ainda falaria para usar malésia, porque vai pegar, apesar do índice ter dado maior, você vai pegar mais riqueza mais de espécies, você vai indivíduos, pegar mais bicho. Assim, apesar do índice ter dado um pouquinho maior, tem que pensar e olhar nas outras métricas, riqueza e abundância. De qualquer forma, eu chuto malésia e você vai acabar pegando mais bicho. Maior riqueza, pode ter uma maior dominância de um ou outro. Sim. Mas vai acabar refletindo melhor a fauna de asilo do Pantanal. Sim. Ou qualquer outra área. Mas interessante que isso pode variar de outras áreas, né? Sim. A importância de testar metodologias, quem está falando com inseto, muitos podem não entender, né? A complexidade que é trabalhar com inseto, a metodologia que é útil em um lugar pode não ser útil em outro, porque muda o ambiente, muda o que você pode encontrar lá, as espécies, né, não são tão ativas, são mais capturadas, por exemplo, por moirique. Então, todas essas informações de metodologia de coleta também são extremamente importantes a gente conseguir resolver essas lacunas. Né? Falar, o que é mais eficiente ou menos eficiente para determinado grupo. Né? Então, por isso que a gente ainda testa metodologias de coleta para alguns grupos para saber o que é melhor. Né? Não, e assim, o que pode explicar também é que as asílides, nesse método, para o Pantanal, elas foram menos atraídas pelas cores, né, que são as moiriques, que são bandejas coloridas, e mais atraídas pela interceptação de voo. Por ser bichos muito ativos, né, que estão a todo momento atrás de presas para se alimentar, elas foram mais capturadas por malésia. Talvez em outra região, aplicando a mesma metodologia, a gente pode ter resultados totalmente diferentes do que a gente tem aqui, né? Sim. Às vezes o clima influencia muito, o tipo da região também, já que são músicas que são encontradas em ambientes mais... vegetação. Sim, ambiente mais seco. Então pode ter outro tipo de resultado. Mas no Pantanal foram esses métodos aplicados e foram esses resultados. E que talvez que se fosse feita uma pesquisa exclusivamente para isso, a gente pode ter, né, muito mais. Eu acho que ainda talvez busca ativa mostrasse dados diferentes ainda. Porque assim, não entrou aí busca ativa, que eu não estava coletando né, asílide na época. Então, assim, meu foco não é, mas quem sabe busca ativa se mostre o melhor método para o grupo. Que você foca diretamente em buscar aqueles bichos que você tem interesse e acaba pegando talvez nem tantos bichos como a malésia, que pega muito material às vezes, mas pega uma riqueza maior de espécies. Então, faltaria testar a busca ativa para ver como ela se enquadraria dentro desse cenário. Mas prossiga. E por fim, né, o melhor modelo geométrico que a gente pode descobrir para a família para aquele estudo, né? Então, é que nem nós falamos aqui. Talvez em outro lugar a gente pode ter outros resultados e talvez um outro modelo, fora o log série, que foi o que melhor se ajustou, né, para essa família, pode ser ou o geométrico pode se ajustar a família em outro local, o log normal, né? Então, vai depender do tipo de região também, pode depender do tipo de região. E, concluindo, né, a diversidade de asílides no Pantanal brasileiro ela é alta, né? A gente pôde ver através dos resultados, né, das metodologias que foram usadas para o estudo da família na região. O melhor modelo de distribuição que se ajustou à família foi o log série, né, por explicar a presença de alguns insetos que são abundantes, alguns gêneros que são abundantes nas amostras, a famosa SP1 e a famosa SP2, né, e um grande número de espécies raras, né, que apresentaram somente um indivíduo do gênero. E para a diversidade de asílide, né, moirique se apresentou melhor, para a região do Pantanal, foi o que se apresentou melhor. E para a riqueza e abundância, a malésia, né, teve um resultado muito significativo, né, apresentando vários indivíduos, né, uma quantidade bem grande, né, 70 indivíduos de asílide coletados por malésia. E esse foi o trabalho, né, que foi elaborado pelo professor Rodrigo e por mim. E por você, eu trabalho muito por você. Mas a pergunta que fica, agora que você acabou seu TCC, você já apresentou, já defendeu, né? Foi aprovada. O que ficou em branco em asílide que você gostaria de responder ainda? Se fosse fazer um outro trabalho com asílide no Pantanal,
para ser bem sincera, o que me chama mais atenção é sobre o tipo de composição da substância da azílide. Se eu fosse fazer um estudo mais, assim, aprofundado. Mas, para a região do Pantanal, como isso teria que ser em laboratório, tudo certinho, eu testaria o mesmo modelo, tá? A mesma metodologia, em outro período. Porque foi em outubro, né, a março, foi outubro, né, de 2015 a março de 2016. Eu testaria em outro período, para ver se eu teria o mesmo resultado de azílide. Acho que isso era o que eu faria, né? Porque talvez eu poderia, mesmo sendo na mesma região, os mesmos modelos, eu poderia ter um resultado diferente. Diferente você já ia ter, porque é outra época. Sim, Provavelmente você vai ter menos espécies e menos organismos, a abundância menor, porque assim, inseto responde à temperatura e umidade. A coleta no Pantanal foi focada nesse período porque é a época que tem maior atividade dos bichos. Sim. Na época seca e aqui a gente não tem inverno, né? Mas na época seca e quente, você vai ter uma menor diversidade de insetos, uma menor abundância e provavelmente uma menor riqueza de insetos lá no Pantanal. Então já adianto, você encontra a diferença. Nessa época chuvosa vai ter mais bicho. Pode ser que algumas espécies diferentes ocorram, mas em relação à abundância e riqueza, provavelmente na estação úmida e quente você vai encontrar mais. E fora o aprendizado sobre azílide, o que você leva da conclusão de um TCC no final da graduação? Acho que essa é uma questão importante, né? Porque a gente fala muito da questão, né, biológica da coisa, da pesquisa, das informações, mas o que você leva de aprendizado pessoal da realização de um trabalho de conclusão do curso? Assim, para falar do que eu aprendi pessoalmente, quando eu comecei a estudar azílide, né, entrar no laboratório, mexer com inseto, apesar de ser mosca, que era o que eu gostava de fazer, eu percebi que a gente pode descobrir muito mais, né? Apesar de não é aquele mundo limitado que você tem de pesquisa. Eu saí, na verdade, com uma cabeça totalmente diferente do que eu entrei no laboratório, né? Eu tive experiências diferentes e tive uma experiência ativa, tanto com o que eu trabalhava, como outros insetos também que colegas meus trabalhavam. E, assim, eu tive uma desenvoltura boa, eu vi que eu consegui desenvolver um bom trabalho, né? Certamente eu tive medo durante essa caminhada de fazer, eu posso fazer alguma coisa errada, eu posso travar, eu posso esquecer, eu posso trazer um resultado errado, mas eu tive o apoio, né, do professor, então eu consegui, não só com o estudo de azílide, mas com outros trabalhos, eu consegui acreditar mais em mim, o que eu falo pessoalmente, né? Eu consegui acreditar. Eu achava que eu não conseguiria desenvolver, eu pensava mais nos erros do que nos acertos. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar mais nos acertos, eu consegui desenvolver um trabalho bem melhor do que quando eu entrei, né? Que era um mundo totalmente diferente para mim. Quando eu entrei na universidade, eu achava que eu gostava de genética. Eu vou trabalhar com genética. Eu passei pela genética e falei, não, eu quero inseto. Foi parar no meio dos insetos, trabalhando com ecologia. Dos insetos. Né? Eu sei que você queria trabalhar com outra coisa, queria trabalhar com entomologia forense, ficar vendo defunto, vendo corpo morto, credo, não. Mas eu fico muito satisfeito, na verdade, com esse trabalho que você apresentou. Assim, foi um prazer e foi fácil orientar você nesse sentido, porque você sempre se mostrou muito empenhado e querendo aprender sobre aquilo que você estava fazendo. Então, para mim, foi tranquilo esse processo de orientação. Obrigada, e quem sabe aí, quem sabe que isso continue, que eu já falei várias vezes para você, que você tem potencial para avançar, independente, eu sei que você não vai continuar com a azílide, provavelmente, vai fazer outra coisa, talvez. Não sei, né? Quem sabe? Você tem potencial para avançar, você sabe disso, eu já falei, então não pare aí, né? Tem algumas possibilidades aí para você daqui para frente. Assim, depois que eu soube que não tem muitos pesquisadores dentro dessa área, foi o que me instigou mais, né? Eu posso começar, eu vou ser a primeira pesquisadora de azílide dentro da UFR, né? Porque até então não tinha nenhum trabalho desenvolvido voltado para isso, e também poxa, eu posso tentar, eu posso continuar. Então, eu decidi que posso fazer isso aí. Apesar de ter concluído seu
trabalho com conclusão de curso, né? Ter finalizado, já está aprovado e acabou, né? Logo você está formando, aí acaba. Né? O laboratório sempre estará de portas abertas para você. Obrigada, Né? prof. Foi um prazer tê-la aqui trabalhando conosco durante esse momento, né? Esse período da sua vida acadêmica. E ele sempre vai ter estará com as portas abertas para você se precisar. Né? Vocês se formam, saem do laboratório, mas às vezes nem saem, ficam lá e permanecem aqui, né? Vocês acabam fazendo parte de uma grande família. Então, nós aqui no laboratório somos como se fosse uma grande família. A gente briga, tira sarro, fala, trabalha sério quando tem que trabalhar sério. Então, foi um prazer tê-la aqui conosco durante esse... Obrigada. Isso não é um adeus. Não estou expulsando você, mandando você embora, mas só deixar registrado que o seu trabalho foi muito bem desenvolvido. Assim, então, quem quiser, né, continuar com essa linha de pesquisa, não que eu pare por aqui, eu não falei que eu ia parar, não, né? A gente está pensando no que pode fazer. Mas se algum outro aluno quiser, né, continuar dentro da universidade, fazendo um outro tipo de trabalho dentro de Asírid, né, que agora a gente tem esses resultados aí, pode desenvolver diversos trabalhos, né, voltados para Asírid. Sejam bem-vindos, né? Isso aí. Então é isso, muito obrigado de novo por ter participado, ter topado aqui, gravar esse registro aqui para o canal. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Aqueles que não puderam assistir a sua apresentação, né, tiveram contato agora com uma versão um pouco mais light, não tão formal e não tão nervosa que você devia estar na época. Né? Então, nossa, eu estava tremendo muito. Eu imagino. Conhecendo, eu estava nervoso, desesperado. Então, novamente agradeço a participação. Obrigada. E espero que vocês tenham aproveitado, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, curte, compartilha, comenta, fala qualquer coisa aqui embaixo no comentário, que depois eu chamo a Thaís para responder se tiverem dúvidas. E é isso aí. Se cuidem e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, professor.